continue sendo uma empresa pública, 100% pública. A lei determinou que ela tenha assembleia de acionista, o que é ridículo, porque é a assembleia de um só, do representante do governo, e que ela tenha conselheiro independente, questão exigida para as empresas de capital aberto, não para as empresas de capital fechado. Portanto, a lei trouxe uma série de contradições com relação a essas empresas. O debate da privatização, e esse comitê, inclusive em 2016, à luz da necessidade de discutir aquilo que é público, porque o que está em jogo é todo o patrimônio público nacional, não são só as empresas públicas, o processo de desvalorização daquilo que é público tem a ver com o processo de desvalorização do papel do Estado, haja vista que nós temos no mundo 200 empresas multinacionais controlam no mundo metade do mercado mundial. Portanto, as empresas multinacionais hoje têm mais poder do que vários estados nacionais. E os estados vêm ficando na dependência da política dessas empresas privadas. Os estados estão reféns dessas políticas, além, obviamente, reféns da política do sistema financeiro que leva o dinheiro para onde bem entende, tá certo? E com os altos juros não há investimento possível. Obrigada. Uma questão também importante que já foi dito aqui é que enquanto no Brasil se fala muito em privatização, embora, né, a gente tenhamos que destacar o fato de que 3 pesquisas feitas no último período, pesquisa Datafolha em dezembro do ano passado, pesquisa Vox Populi de maio agora, e o Instituto Ipsos também fez uma pesquisa. As 3 pesquisas mostram a mesma coisa, que em torno de 70% da população brasileira é contra a privatização, porque sabe que a privatização piora a qualidade dos serviços que são oferecidos. Haja vista aí o aumento do gás, o aumento da energia elétrica e uma série de outros fatos. Aumento do crédito bancário, inclusive os bancos públicos hoje neste momento, com este governo, aumentaram seus juros, se assemelharam aos bancos privados, diminuíram seu crédito, tiveram um papel fundamental nos últimos anos com relação ao crédito à população, à bancarização, e hoje estão perdendo esse papel, haja vista a dominação do processo de cunho, de dominância do privado e dos compromissos firmados pelos governantes, inclusive com as empresas privadas. Mas é importante destacar aqui, e com isso eu começo meu encerrar, que em outros países do mundo vem se fazendo o contrário, vem se estatizando, por exemplo, os recursos da água, porque são finitos e há um cuidado. O colega aqui de Furnas falou bem, nos Estados Unidos o controle das hidrelétricas é feito pelo Estado. Em alguns países da União Europeia, das 2.000 empresas listadas na União Europeia, das maiores, 400 ou são públicas ou têm participação do Estado. E o investimento que se faz na economia é grande. Se nós pegarmos alguns países mesmo da Europa, a França, 70% do sistema hidrelétrico na França é público. E nós podemos aqui, por exemplo, citar a China, que hoje é a maior potência mundial e que boa parte do controle do Estado é público. Portanto, uma série de exemplos provam que o debate sobre a privatização tem que ser feito não só com mais cuidado, mas com muito mais seriedade, porque ele não pode ser oportunista e levar ao que nós estamos vendo hoje, ao desmantelamento do patrimônio público nacional. Por último, dizer que nós não estamos falando simplesmente de empresas públicas aqui, nós estamos falando de empresas do governo, nós estamos falando de empresas que são do Estado brasileiro. Haja vista que 4 empresas são centenárias do Brasil, estão ameaçadas: Correios, Casa da Moeda, com mais de 300 anos, Banco do Brasil, mais de 200 anos, Caixa Federal, 157 anos. Portanto, são empresas que passaram por diversos governos e se mantiveram. Não são empresas de um determinado governo, são empresas do Estado brasileiro e que, por essa razão, não só elas, mas as outras também, têm que ser cuidadas com muito carinho para que o patrimônio brasileiro se mantenha e cumpra o seu papel de desenvolver a nação, um Estado que tenha um olhar sobre os cidadãos e as cidadãs, não um Estado que tenha um olhar sobre os consumidores. Então, eu quero aqui encerrar, ministro, e também eu quero aproveitar essa campanha que o comitê, nós lançamos em 2016, que chama-se É Público, é para Todos, justamente para chamar o papel da sociedade
para aquilo que é público, ela virou um livro que levou um livro, se constituiu um livro que leva essa reflexão. Eu queria entregar um exemplar aqui para o senhor, posso? Peço a alguém que apanhe, por gentileza, o exemplar. Agradeço a Vossa Senhoria. Agradeço